nossas casas um só segundo. Então, palmas para o Dia da Mulher, palmas para o Dia da Família, palmas para Jesus. Glória a Deus. E é nesse caminhar da família que eu vou trazer nesta manhã para nós. Uma mulher que sabe o que é família. Eu tenho um amor tão grande por essa mulher. Porque conheço desde muito toquinho mesmo. Né? Conheço desde o casamento. Eu fui no casamento. Eu passo naquela rua e eu falo assim, aqui foi o casamento deles. Que maravilha. E hoje ela já está com 2 filhos. E o Senhor trouxe para nós nessa manhã a pastora Adriana. Vem para cá, pastora Adri. Essa mulher amada, essa mulher que tem a família. Que Deus abençoe grandemente essa manhã. Levanta tuas mãos para cá, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dessa mulher. Eu quero te agradecer por esta manhã. Fale com ela mesmo, Senhor. Unja os lábios dela com brasa viva agora. E que todas as palavras dessa manhã venham direto do céu, como ela tem feito em todo o tempo. Usa tua filha como o Senhor tem usado em todo o tempo, Senhor. E nos ensina nesta manhã, através dos lábios da pastora Adriana, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, bom dia. Bom dia. É com muito tremor e temor que estamos aqui para compartilhar a palavra. E Deus é bom em todo tempo, amém? Amém. Eu quero te convidar mais um pouquinho a fechar seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai, nós nos entregamos nas tuas mãos nessa manhã. Sabemos que o Senhor tem algo a fazer aqui em nosso meio hoje. Nós clamamos, Pai, para que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente estejam sensíveis à Tua presença, ao Teu falar, àquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Nós declaramos, seja bem-vindo neste lugar, flua deste altar conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feliz Dia da Mulher para você, mulher. Né? Um dia especial que a gente celebra, mas como a pastora Bárbara diz, é o Dia da Família. E a mulher faz parte, ela tem uma parcela importante, né, na família. Então, que hoje nós possamos ser abençoadas. Amém? A gente tem vindo de uma semana muito poderosa com o Wake. Quem esteve aqui no Wake, deixa eu ver. Glória a Deus. Foi tremendo, foi muito bom. Nós estivemos aqui todos os dias e foi tão emocionante. Teve momentos que eu fiquei ali atrás, eu chorei de ver os jovens, os adolescentes se rendendo, até as crianças na hora do louvor estavam aqui se rendendo mesmo à presença do Senhor que estava manifesta neste lugar. E foi muito poderoso porque houve um envio dessa geração, amém? Houve um envio para que eles pudessem voltar para o trabalho, para a escola, para a faculdade, prontos, capacitados, cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. Então as tendas já foram alargadas, amém? Já está tudo preparado, é só chegar. E Deus vai fazer grandes coisas, eu creio, saímos daqui muito emocionados. E diante disso, né, dessa semana que já veio poderosa, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor. E é um tema que eu gosto muito de falar, que nos foi dado aqui, que é sobre posicionamento em tempos de mudança. E eu gosto de falar de posicionamento porque Deus sempre tratou comigo muito em posicionamento. Eu me lembro de muito nova, estar aqui na Renovada, aceitar Jesus, e aí era o mover das células de jovens. E, gente, eu era a pessoa mais tímida do planeta Terra. As pessoas falavam oi, e eu queria me enfiar debaixo da camiseta de alguém para me esconder. Quando eu estava na célula, era para compartilhar, eu ficava tão nervosa que as minhas bochechas ficavam rosa, minha orelha ficava roxa. Sabe aquela vergonha assim que você queima? Essa era eu. Dá para acreditar? Dá, gente, eu era assim. E eu lembro que houve um momento que a célula cresceu muito, muito. E aí o Alex falou assim, nós namorávamos na época, ele falou assim, agora é sua vez de liderar. Eu falei, não,
pelo amor de Deus, eu não consigo falar em público, não dá. Não, você vai, eu não quero, não vou. Liderança jamais, isso não é para mim. Nunca que eu vou falar a palavra. Nunca. Ó, gente, né? A gente tem umas ideias. Nunca. E aí, quando a gente fala nunca, é aí que Deus gosta, né? Ele pega a gente. E aí, eu lembro que... Então, o Espírito Santo falou ao meu coração, se posiciona. Eu tô te chamando. E aí, eu agi em obediência, puramente em obediência ao Senhor. E aí, eu lembro que a primeira célula que eu fiz, aí a gente compartilhou a palavra e o pessoal foi para a comunhão. Enquanto eles foram para a comunhão, eu saí para o quintal e eu fui chorar. Porque eu estava desesperada, de vergonha, pensando que foi assim horroroso, que ninguém entendeu nada, que, sabe assim, pensando a pior coisa que possa existir. Então, foi ali começou o ministério. E assim, com posicionamento. Eu mal imaginava que o Senhor mais para frente iria nos capacitar, trabalhar em mim, no meu caráter, me moldar para que eu estivesse compartilhando a palavra numa igreja lotada. Então, é Deus, gente. É Deus faz na nossa vida quando a gente se posiciona. Então, posicionamento é algo que o Senhor trabalhou em mim e sempre foi assim. Para o trabalho, para o casamento, para gerar os filhos. Em toda a minha trajetória, existiram momentos muito marcantes em que Deus me chamou para um posicionamento. Em que Ele falou, agora ou você vai ou você abre mão. E aí eu sempre decidi pela obediência. E é o que me trouxe no caminho até onde eu estou aqui hoje. Então, hoje queremos falar sobre esse posicionamento. E tem algo que o Senhor tem me ensinado ao longo desses anos, da minha caminhada na fé. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Antes de entrar, eu quero fazer uma introdução à palavra. Então, eu gostaria de ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 10, verso 1. Diz assim. Não sei se dá para projetar, mas eu vou lendo aqui, você vai acompanhando comigo, tá? Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado. Quando estiver com vocês, sirvam-me daquela... Quando estiver... Vamos voltar aqui. Sim, peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse texto é muito profundo, é muito lindo, é um texto que eu amo na palavra do Senhor. Por quê? Paulo está falando aqui o seguinte, olha, vocês estão me pedindo, às vezes as pessoas esperam que eu reaja, sabe? Que eu fale como naturalmente eu falaria. Estou brava com você, vou falar com braveza, vou falar com firmeza, porque eu estou chateado. Vou dizer aqui na força do meu braço o que eu penso para você. E o que ele fala? Não me obriguem a fazer isso, porque embora nós vivemos nesse mundo, né, e as pessoas estão à minha frente, elas me geram esse tipo de sentimento, né, essa sensação, a minha arma, ela não é carnal. Ou seja, vai adiantar eu gritar? Vai adiantar eu esbravejar? Vai adiantar eu xingar? Vai adiantar eu amaldiçoar? Vai adiantar eu fazer alguma coisa na força do meu braço? Não vai. As minhas armas, elas são espirituais. E elas são tão poderosas em Deus, que elas são capazes de destruir fortalezas. Elas são tão poderosas em Deus, que elas são capazes de destruir pensamentos falaciosos, pensamentos mentirosos a respeito da palavra e do conhecimento de quem Deus é. Levando cativo esses pensamentos à obediência de Deus. Amém? É muito lindo isso aqui, é um segredo que quando a gente entende, bota em prática isso aqui, gente, não tem nada impossível. Tudo cai por terra.
Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente precisa entender que a nossa posição não está em lutarmos na força do nosso braço, mas com as armas espirituais. E aí a gente fala de mudança, né? Em tempos de mudança. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Nós estamos num tempo de mudança. Vocês perceberam isso? O mundo está mudando. As coisas estão acontecendo de forma até assustadora, né? Quando a gente fica lá ligado nas notícias, vendo que tudo que está acontecendo assusta. É um tempo onde Deus tem evidenciado aqueles que são dele e aqueles que não são dele. É um tempo onde, de fato, a gente tem visto assim, o joio sendo tirado do meio do trigo. Você percebeu isso? É um tempo de mudança. É um tempo onde mais a gente tem ouvido falar sobre a volta de Jesus. Porque os sinais estão sendo dados. Os sinais estão aí. Então, mais a gente tem entendido que está iminente a volta dele, está próximo. E mais o Senhor tem nos chamado para um posicionamento. Então, as tendas foram alargadas. E o que o Senhor está fazendo? Ele está falando, igreja, se posiciona. Igreja, se posiciona, porque eu já derramei sobre vocês a capacitação do alto, a unção do Espírito Santo. Eu já dei a palavra, eu já dei o conhecimento, eu liberei para que você vá. Porque quando você caminhar e for, as pessoas vão chegar. E aqui precisa estar largado, porque esse lugar vai ficar pequeno. Amém? É tempo de posicionamento. E é tempo de batalha. É tempo de guerra. Não tem como, nós estamos em guerra. Bandeira foi levantada. É nítido. O povo de Deus está em guerra. Amém? E aí, qual seria uma estratégia assim, que o diabo usaria? Né? O inimigo quer vencer o batalhão. Né? Ele vai... Qual que é a maior estratégia que ele usa? Né? Ele poderia, de repente, vir aqui e mostrar o tamanho da força que o inimigo tem. Mas ele é forte? Não. Então não ia funcionar. Ele poderia mostrar, ameaçar, fazer... Ele poderia fazer tantas coisas que talvez não funcionasse. Aí ele descobriu uma armadilha assim, ó, poderosa que pega a gente. A mentira. A Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. E olha só, o diabo ele trabalha com sutis mentiras que nos levam ao engano e nos leva a não nos posicionarmos diante daquilo que está à nossa frente. Como são essas mentiras? Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o próprio exemplo que eu dei aqui da liderança de célula. Eu era extremamente insegura. Eu tinha medo de não saber falar em público. Eu era insegura a ponto de ter medo do que a pessoa ia achar do que eu estava falando. Eu tinha uma necessidade de aprovação tremenda. Eu precisava ser aprovada por aquilo que eu estava fazendo. Então eu não queria ser líder. Porque eu achava que não era boa o suficiente, capaz o suficiente para liderar uma célula e as pessoas não iam gostar. Isso era uma verdade sobre mim? Não. Isso era uma mentira de Satanás, que por muito tempo me paralisou. Mas quando eu me posicionei, as verdades do Senhor se manifestaram na minha vida. E aí eu entendi que não, eu era capaz. Que bastava eu estar com o coração nele disponível, porque quem faz não sou eu, é o Espírito Santo. Eu só precisava estar à disposição dele para servi-lo naquilo que ele me chamou para fazer. E aí as nossas células cresceram, as nossas células multiplicaram e hoje nós somos pastores de distrito. Amém? Porque as mentiras não prevalecem quando a gente conhece a verdade. Vamos dar um exemplo bíblico aqui. Mateus 4:1 fala de Jesus. Olha que interessante. Jesus foi batizado e foi conduzido ao deserto. Olha o que diz aqui em Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E porém respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Ele, porém, respondendo, disse... Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo se transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse, vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Olha só, ele foi conduzido ao deserto, próprio Jesus. E o diabo foi lá para tentá-lo na sua mente, no seu entendimento, no seu conhecimento, lançando sobre ele dúvidas, mentiras, para que ele pudesse cair em tentação. E qual foi a arma que Jesus usou aqui? A espiritual, o conhecimento da palavra de Deus, o jejum, o estar conectado com o Espírito Santo para que ele pudesse sair dali convicto de que foi Deus que chamou, ele era filho de Deus e ele estava pronto para executar tudo aquilo que Deus mandou ele executar. Jesus foi questionado na sua identidade. Quantas vezes o diabo não lança na nossa mente pensamentos falaciosos? Você não pode. Quem é você? Olha o teu passado. Olha as coisas que você faz. Ainda ontem você estava gritando, agora está aqui na igreja. Não é assim? É assim. E aí, às vezes, a gente acredita, abraça essas mentiras como uma verdade, e começa a olhar para dentro de si, e a gente começa a ter aquele sentimento de eu não mereço, eu não posso, eu não sirvo, eu não sou bom o suficiente. Enquanto isso, o diabo vai sambando na nossa cabeça, vencendo as batalhas. Então, falta, às vezes, a gente olhar e entender qual é a mentira que está sendo falada aqui. E me posicionar na verdade. Qual é a verdade? Se eu confessar os meus pecados diante do Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar. A palavra fala que os nossos pecados não são lembrados mais. A palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. É a causa de não sermos consumidos. Ou seja, há misericórdia disponível todo dia. A palavra fala que quando nós nos levantamos para orar, para buscá-lo de todo o nosso coração, Ele se achega a nós. A palavra de Deus fala que não é por nós amá-lo, mas porque Ele nos amou primeiro. Não importa o quanto a gente ama, Ele já nos amou primeiro. E à medida que eu caminho com Ele, recebo esse amor, eu passo a amá-lo muito. É uma caminhada. Percebe como a gente às vezes é roubado na mentira? Vamos pensar então no Velho Testamento. Elias reuniu ali e falou o seguinte, vou provar hoje quem é o Deus verdadeiro. Vamos botar ordem nessa bagunça aqui, Israel. Pode ir lá pegar os cordeiros, carneiro, que a gente vai montar um altar aqui. Chama todos esses profetas de Baal. Pode reunir aqui, ó. Faz aqui. Eu vou reunir aqui também. Eu estou sozinho, hein? Vocês são vários. Aquele que orar e fogo descer do céu, esse vai ser o Deus verdadeiro. Conhece essa passagem? Aí os profetas de Baal estão lá, orando, clamando, se machucando, tirando sangue do próprio corpo, clamando por Baal, ao nível do engano. Enquanto que Elias olha, levanta as mãos para o céu e faz uma simples oração e o fogo desce, consome tudo. Lambe toda a água, consome tudo. E ali a gente vê que era o Deus de verdade. Os profetas são destruídos. Foi tremendo o que aconteceu. E não precisou de escândalo. Não precisou se machucar. Não precisou se ofender. Não precisou se punir. Porque nosso Deus não é assim. Basta uma palavra daquele que anda com Ele. E tudo muda. Porque existe a autoridade que nos foi dada por meio de Jesus. Existe o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Amém. Então, enquanto ele estava lá, o fogo desceu, todo mundo viu o Deus verdadeiro, se arrependeu, e ele foi ameaçado de morte. Por quê? Porque agora todo mundo ficou irado com ele. Jezabel falou que ia acabar com a raça dele, ele ficou desesperado. Saiu fugido, e aí ele se escondeu na montanha, e ali ele fala assim, Senhor, deixa eu ler para vocês,
Olha só o que acontece com um profeta que acabou de ver o poder de Deus manifesta ali. Acabou de ver. 1 Reis 19:9, ele diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Olha a mentira que o diabo colocou na cabeça dele. Você é o único. Você está lascado, meu filho. Você fez isso, agora você vai ver. Só sobrou você, eu vou te pegar. 1 Reis 19:18. Deus fala para ele assim: mas deixarei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos se inclinaram diante de Baal e cuja boca não o beijou. Ele era o único? Não, tinham mais 7.000 com ele. Olha como às vezes o engano nos faz se esconder, nos faz ficar amedrontados, intimidados diante de um levante do inferno contra as nossas vidas. E era uma mentira. E o próprio Deus fala: onde você é o único? Tem 7.000 homens ali, você não está sozinho. Então, às vezes, a gente se deixa levar. 2 Reis 6,15 também. Eliseu estava ali com seu servo, e quando o servo abre a porta, ele vê aquele exército se chegando. Ele fica apavorado com ele e fala: agora já era. E aí Eliseu olha para ele e fala assim: querido, Senhor, abra os olhos desse meu servo para que ele veja. E aí quando o servo olha nas colinas, tem uma multidão de anjos, de carruagem de fogo, um exército numeroso, poderoso a favor dele. Amém, glória a Deus. Nós não podemos cair nas mentiras do diabo. E para isso eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando. O que está acontecendo comigo? A minha família está lá um caos. Está um pé de guerra em casa. Não tem paz naquela casa. É só briga, é só confusão. É filho desobediente, é marido e mulher brigando. O caos está instalado. Aí o que a mentira vem e fala? Ah, não tem jeito mais não. Ih, ó, divorcia. Ó, seus filhos, tudo que você falou eles esqueceram, viu? Isso aí, ó, não vai ter jeito não. Já perdeu. Você já perdeu. Começa a mentira. E aí o que a gente faz? Acredita, abraça a mentira. Porque é o que eu estou vendo. Então eu abraço a mentira. E acredito nela. E à medida que eu abro a porta e acredito na mentira, que é uma seta inflamada do maligno que veio, eu abro a porta para que ele haja naquela direção. O que eu preciso fazer? Entender quem eu sou em Cristo. Se está faltando a paz é fruto do quê? Do Espírito Santo. Então o que eu vou fazer? Espírito de confusão, saia agora, em nome de Jesus. Porque aqui é uma família que serve ao Deus vivo. Aqui você não pode ficar. Eu te ordeno, você foi desmascarado, saia. Eu declaro, Senhor, um altar de adoração ao Senhor nessa casa. Reina neste lugar. Senhor, me perdoa se eu estou sendo usado para causar confusão. Mas eu declaro agora a presença do Senhor entrando em cada cômodo do meu lar. Eu declaro agora, em nome de Jesus, o coração da minha família rendido ao Senhor. Eu declaro que eu e meu marido vamos te servir na sua casa. Eu declaro que eu não vou mais abrir a porta para a confusão. Eu não vou abrir a porta para o medo. Eu não vou abrir a porta para o orgulho. Eu não vou mais abrir a porta. Eu lanço fora em nome de Jesus. E em segundos a sua casa é transformada. Porque é saber quem nós somos, isso é posicionamento. É entender quem nós somos em Deus. É entender aquilo que Ele espera de nós. E quantas vezes a gente não acredita na mentira assim, ó. Eu estou orando, eu estou pedindo. E nada muda. Todo mundo já deve ter passado por isso aqui. Gente, eu estou orando, nada acontece. Eu estou orando, Senhor, transforma. Senhor, eu não aguento mais aquela situação. Muda esse coração, Senhor. E nada acontece. E aí a gente fala: Deus não ouve a minha oração. Deus não vê o meu clamor. Deus não se atentou para a minha casa. Mas a palavra fala que Ele habita em nós.
E para nós foi dada a ordenança do ide, para nós foi dada a autoridade para declarar que é para sair o espírito que tem que sair. E para nós foi dada a autoridade para declarar cura onde tem que haver cura. E para nós foi dada a autoridade para expulsar o que tem que expulsar. E a gente está pedindo para Deus fazer aquilo que a gente tem que fazer. E não é Deus não respondendo, é a gente não se posicionando naquilo que nós precisamos nos posicionar. Então, os tempos estão mudando. Acabou o tempo em que Deus vem e fala, filho lindo, vem cá, querido, vem no meu colo. Ora, massinha, que vai dar certo. Acabou. A gente não tem tempo para isso mais. Ou a igreja se posiciona e começa a lutar com quem deve, que são no reino do Espírito, ou a gente perdeu a batalha. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne. A tua briga não é com teu marido. A tua briga não é com tua esposa, não são com seus filhos, mas com o império das trevas que está ali atuando, levando mentiras, engano. E às vezes a gente reforça a mentira com a nossa atitude. Quantas vezes os filhos estão em casa se sentindo tão sozinhos? Os filhos estão lá chorando nos cantos, não se sentem aceitos na escola. Estão passando, às vezes, até situações de bullying. Estão sendo oprimidos, tendo que provar o seu valor diante da sociedade, né? Como nós aprendemos aqui no Projeto Amor. E aí, chega em casa, a gente vem com peso. Você não fez isso. Você é assim. Você não muda. Você age assim. Você. E aí a gente reforça a mentira que está sendo lançada sobre a mente dele. Quando a gente precisa parar e entender, peraí, se está fora de controle, não está normal, então alguma coisa está errada. O que é que está errado? Vamos entender aqui. Senta aqui, deixa eu te abraçar. Você precisa de ajuda para se acalmar? O que está acontecendo com você? Eu vou orar por você. E aí ora, e o ambiente muda. Percebe? A gente tem que sair da força do braço para andar no reino do Espírito. Nós não somos desse mundo, nós somos espirituais. E nós precisamos usar as nossas armas espirituais. Quantos pensamentos não vêm sobre a nossa mente? Eu não consigo. Essa luta é grande demais para mim, eu não vou suportar passar por isso. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade. Ano passado, eu tive um pico de ansiedade. Jesus poderoso. Eu achei que eu fosse ter um troço. Meu coração vinha aqui, ó. Eu tremia, suava frio. Foi forte o negócio. Foi forte. Foi no final do ano retrasado. Foi muito difícil. E aí eu falo que Deus me ensina posicionamento nos processos, né? Eu fiquei mal. Muito mal. E aí tem gente que acha e olha e fala assim, imagina, os pastores são vice-querubins da realeza, não tem problemas. A gente passa por luta também. Acho que até chega primeiro, para depois ensinar o irmão. Aí, foi muito difícil passar por isso. E foi quando Deus me ensinou que existia ali na ansiedade uma ação de medo. Que toda ansiedade, a base dela é o medo. Então, o que eu tinha que fazer? Se eu estava tendo a crise de ansiedade, eu comecei a exercitar com Jesus ali. Senhor, peraí, para. Eu estou com medo do quê? Eu estou com medo de não dar conta. Eu estou com medo de não ser capaz de fazer isso. Eu estou com medo de não aprender o que eu preciso e entregar a tempo. Esse é o medo. Mas isso é uma verdade? Não, não é, porque eu ainda tenho tempo. E porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que o Senhor não me entregou nada que eu não seja capaz de cumprir. Que Ele não me confiou nada que Ele não me deu antes, tudo que eu preciso para executar. Então isso é uma mentira de Satanás. Então sai medo em nome de Jesus. E a paz veio. É assim. É no mundo do Espírito que a gente vê e manifesta no físico. A ansiedade foi embora. Não senti a palpitação. Ela vai bater na minha porta? Vai, constantemente ela vem aqui, ó. Bastante. Ela costuma vir com frequência. Aí a gente manda ela embora com frequência. Uma hora ela para de vir de vez. Em nome de Jesus. Mas quando a gente sabe como lutar, você não tem mais abatimento. Porque você fala, opa, peraí, tô com medo do quê?
A palavra de Deus fala: o amor de Deus lança fora o medo. Antes, o perfeito amor, ele cura, amém? Amém, gente? Então, às vezes, a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente. Não sou amado por Deus. Quantas pessoas não sentem um amor? E falam, eu não sou amado, eu não me sinto amado. São mentiras que o diabo lança. Você é amado, a palavra de Deus fala em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo que morreu por nós. Ele não só nos amou primeiro, como ele provou o amor dele por nós, com a atitude de entregar Jesus. Então, quando vem esse sentimento de eu não sou amado, eu preciso pensar, por que é que eu estou sentindo isso? Eu estou querendo sentir o quê? Porque o amor não é um sentimento, é uma decisão. Até pode iniciar como sentimento, mas só se sustenta quando eu escolho amar todos os dias. Então eu preciso entender, Deus escolheu me amar. Eu posso não estar sentindo, mas se eu tomo posse da verdade, a mentira se dissipa e vai embora. Então eu preciso tomar posse daquilo que é a verdade. Quantas vezes a gente não está passando por uma situação de enfermidade, fica deprimido, e a gente não reage. Não reage, a gente se lamenta. Mas o que a palavra fala sobre isso? Marcos 16, 17 e 18 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E os enfermos serão curados. Antes de subir no altar, eu estava ali, falei para a Andréia, não falei? Eu estou com uma dor de cabeça insuportável. E estava insuportável, já estava me dando enjoo a dor de cabeça. Aí eu estou ali orando, né? A pastora Bárbara está aqui. Aí eu falei, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu vou pregar sobre posicionamento, estou aceitando a dor de cabeça. Botei a mão na minha cabeça, você vai sair agora, em nome de Jesus. Sumiu na hora. Porque é assim que a gente tem que andar. De glória em glória, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Clamando, crendo de todo o coração. Está disponível o sobrenatural para nós. Está disponível. Nós precisamos acessar. Amém? A palavra em Tiago 5,14 fala assim. Não, vamos ler essa não. João 14,13 fala assim. E tudo quanto pedir em meu nome, eu o farei. Olha só. E tudo quanto pedires em meu nome, em nome de quem? De Jesus, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, a gente precisa pedir e se posicionar. Se estamos em Cristo, nós então recebemos de Cristo todas as coisas. E aí a gente vigia o nosso coração. E a gente vai buscar, Senhor, sonda o meu coração. Eu estou em Cristo? Tem algum caminho errado aqui? Preciso mudar alguma coisa? Tem algo aqui que está faltando? Sonda o meu coração. A gente tem que ter essa prática. Senhor, sonda o meu coração te agrada? Eu estou tendo atitudes que agradam o Senhor? Porque se eu estou tendo essas atitudes, se eu estou buscando um alinhamento com a palavra, se eu estou buscando a presença do Espírito Santo, se eu estou ali orando, eu estou entendendo que eu preciso cultivar esse relacionamento com Ele, tudo que eu pedir para Ele vai ser feito. Vai, porque está disponível. Às vezes está faltando a gente ajustar as arestas e entender as mentiras de Satanás e não andar mais na mentira, no erro, no pecado. Mudar. Amém, gente? Às vezes o diabo ele vem e ele lança sobre o nosso coração o ódio. Isso é difícil. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Às vezes a gente fica com ódio de situações. Aconteceu algo comigo que eu vou compartilhar com vocês, porque eu entendi de Deus que alguém aqui precisa disso. Então, se é você, você vai recebendo aí.
Teve uma fase recente, não sei quanto tempo faz, sei lá, uns 2 anos, eu acho. Teve uma fase em que eu fiquei com ódio do meu filho. É horrível o que eu vou falar para vocês, mas eu vou falar porque é algo demoníaco e que a gente precisa se posicionar. Eu fiquei com raiva. Raiva. Então, tudo que ele fazia, eu me ofendia, porque eu entendia que ele estava me afrontando e sendo desrespeitoso. E aí você está sendo desrespeitoso. Eu já agia com raiva. Eu não conseguia abraçar espontaneamente ele e dizer eu te amo. Não conseguia. E aí eu comecei a orar e eu falei, Deus, é o meu filho, eu sonhei, eu desejei. Por que eu estou sentindo isso, Senhor? E eu fiquei muito tempo orando por isso e sentindo vergonha do que eu estava sentindo. E não conversei com ninguém. Até que um dia, o Espírito Santo, durante minha oração, pedindo para o Senhor me revelar, ele falou assim, esse ódio, ele é espiritual. Você tem que mandar ele embora. Esse ódio tem nome. Então, você vai orar agora e você vai se posicionar. E aí eu fiz a seguinte oração, Senhor, me leva no dia que esse ódio começou. E aí eu voltei lá para minha infância. E aí eu tive a visão clara do dia em que eu senti ódio pela primeira vez. E eu comecei a chorar muito ali. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu permiti que nesse dia o ódio entrasse no meu coração. E aí o que estava acontecendo? Esse ódio que entrou naquele dia, o meu filho tinha atitudes que eu tinha. Então eu olhava para ele e me via. E me dava raiva. E eu não sabia, não tinha entendido isso. Pois no meu escritório, um por um, eu peguei o olhinho, passei na minha cabeça e eu falei assim, pois agora, Satanás, você foi desmascarado. Eu te repreendo no nome de Jesus. Todo espírito de ódio que entrou naquele dia na minha infância, que tem atuado agora e tem transferido isso para o meu filho, para que ele desenvolva isso nele. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem mais poder nessa casa, não tem mais legalidade aqui. Você foi destruído, você está desautorizado de prosperar agora em nome de Jesus. Senhor, me perdoa porque eu abri a porta, me perdoa porque no dia que eu abri a porta do ódio, veio também o espírito da ofensa, e tudo me ofende, está repreendido agora em nome de Jesus. Nunca mais eu senti aquilo. Nunca mais eu senti aquilo. Porque a nossa luta é no reino do Espírito. Não é contra a carne. Não era sobre o meu relacionamento com ele. Era sobre uma ação demoníaca tentando destruir o nosso relacionamento. Percebe? Os nossos olhos têm que ser uns olhos espirituais. Eu tenho que entender quem eu sou em Cristo. Eu tenho que entender o que ele quer fazer por meio de mim para que eu me posicione. E para encerrar, eu quero ler para vocês Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Fala, habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Em vós ele habita. Então, quando nós recebemos, entendemos que o Espírito de Deus foi derramado sobre mim, sobre você, nós paramos de andar segundo a carne e começamos a andar segundo o Espírito de Deus. Então, nós paramos de olhar para as nossas limitações, incapacidades, para os nossos medos, para as nossas frustrações e começamos a lidar de forma espiritual, entendendo que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque afinal de contas, o Espírito de Deus, ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de mim. Então não há impossíveis para a igreja do Senhor. Quando ela entende que o Espírito do próprio Deus habita dentro dela, a gente passa a andar não mais em murmuração, mas a gente passa a andar em poder. Em poder. Então não temos mais tempo da murmuração, não temos mais tempo para o medo. A gente tem que andar em poder.
Em poder, porque o Espírito de Deus habita em você. Então, aonde você está, o Espírito de Deus está. Ao que você fala, o Espírito de Deus pode fluir no seu falar. Se você está no seu ambiente de trabalho, deixa o Espírito Santo fluir através de você. Nós estávamos almoçando no restaurante. A garçonete chegou e falou assim, nossa, desculpa, a gente perguntou o que ela tinha, né? Ela estava com um olhar meio ruim, assim, parecia mal. E ela falou, eu estou doente, eu estou com dor de estômago. Aí eu falei, você permite a gente orar por você? Você vai ser curada hoje. É poder de Deus. É na sua casa, está com uma enfermidade? Bota a mão lá e ora. Senhor, em nome de Jesus. A Bela acha o máximo, ela já anda com um olhinho. Aí ela fala, mamãe, quer óleo? Óleo para orar. Aí passa o óleo, ela adora. Por quê? Porque ela vê, o pai dela vai lá toda noite, unge eles. Está doente, a gente ora, a gente repreende. Às vezes começam umas mentiras lá em casa. Eu não sou amado, eu não faço nada certo, eu não consigo. Eu falo, está repreendida essa mentira. Vem cá, isso é verdade? Vamos pensar aqui, é verdade o que você está falando? Não. Então manda embora. Não quer. Por quê? Porque a gente tem uma palavrinha assim poderosa chamada orgulho. Aí eu falo, isso é orgulho, vamos mandar embora. Aí manda embora. E eu falo, qual é a verdade? Que eu sou amado, que eu sou querido, que eu sou bem-vindo nessa família. Então essa é a verdade que tem que prevalecer. Nessa casa tem espaço para mentira. E a gente luta. Amém? Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Há jeito, gente, para tudo com Jesus. Amém? Esses dias eu me lembrei de uma época em que nós namorávamos, eu e Alex. E existe um Alex antes de Santarém, né? E existe um Alex depois de Santarém. Não sei quem o conheceu do antes, mas quem conheceu do antes vai entender o que eu estou falando. Ele tinha um espírito impetuoso, né? Assim, era uma unção profética que fluía de um jeito meio, né? Poderoso em Jesus. Difícil. Arrumava confusão. Jesus amado. Era cheio de justiça própria, né, amor? Era assim. Era assim. Poderoso. Aí eu olhava e falava, Senhor, mas tentava conversar, mas ele tinha uma opinião firme sobre o que ele pensava. Aí eu sabia que ele estava num momento de crise e era um momento muito decisivo, porque ele queria chutar o balde, ele queria sair da igreja, ele queria ir embora, ele queria abrir mão do trabalho, ele queria ir embora. Estava revoltado. E aí, né, quando ele veio assim, impetuoso, para pedir as contas para o apóstolo Joel, veio cheio de si, que o apóstolo Joel apareceu ali, filho, eu estava te procurando. A gente vai ter uma viagem para Santarém, queria que você fosse. Aí ele murchou. Foi Deus que enviou. Aí ele murchou, pá, vamos viajar, deixa depois da viagem eu falo que eu quero ir embora. Né? Aí eu lembro que lá no fundo, onde é o berçário, ali tem aquele corredor nem existia, era uma sala ali com uma portinha, uma janelinha. E quando ele viajou, todo santo dia eu vinha para cá com mais uma jovem. Todo santo dia eu vinha para cá. A gente entrava naquela salinha ali e a gente orava. E eu orava assim, Senhor, que o Senhor possa transformá-lo de tal maneira, Pai, que ele volte tão cheio do Senhor, que o Senhor cause uma revelação, que o Senhor fale para ele aquilo que é teu, e todo esse engano seja retirado da mente dele. Aí a gente orava pela igreja, a gente orava pelo apóstolo, a gente orava pelos pastores, a gente declarava que era um tempo de crescimento na igreja, que era um tempo de avivamento, que Deus... Oramos por muito tempo. Foi o tempo onde eu mais vivi intimidade com o Espírito Santo, porque eu saía daqui, a gente orava tanto, eu chegava em casa, eu queria continuar orando. E sabe quando você não quer parar nunca mais de orar? Que você só... É um negócio que toma a gente assim da presença de Deus. Você quer ficar ali, você não quer sair daquela presença. E aí eu lembro que eu estava sentada aqui, eles ainda estavam em viagem, o pastor estava pregando, eu estava lá no fundo. E aí o pastor estava pregando, eu nem prestei atenção na palavra, porque o Espírito Santo estava me tomando de um jeito. E eu comecei a sentir uma unção assim, de amor, de compaixão pelas pessoas. E ali, no meu canto, sozinha, o Espírito Santo me batizou, que eu chamo de batismo de amor. Eu comecei a ter compaixão e amor pelas pessoas. E aí fez o apelo, veio todo mundo para frente e eu vim. Mas não porque eu ouvi o apelo, porque eu queria abraçar. Eu comecei a abraçar, todo mundo estava aqui assim. Eu parecia uma doida abraçando as pessoas aqui.
E o povo não entendia nada, eu vinha abraçando e chorando e abraçando as pessoas, tomada de compaixão. Alex volta de Santarém, transformado. Aí ele me conta que em determinado momento lá em Santarém, ele recebeu o mesmo batismo que eu recebi ali atrás. A oração, ela é poderosa. A oração, ela é poderosa. A oração, ela é poderosa. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Eu aprendi isso com uma mulher incrível que tem 1,5 m, mas parece ter 4. É a minha mãe, que está ali. A minha mãe nunca deixou de orar pela nossa família. Ela acorda de madrugada para orar. Ela ungia os nossos chinelos na cama. Ela orou pelo meu pai por anos. Anos a fio. E teve vezes que a gente falou, ixi, não vai dar, esquece. Não vai engatar. Não vai rolar. Ela nunca desistiu de orar. E hoje ele está ali do lado dela. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades do reino das trevas. E para encerrar, Efésios 6 fala o seguinte: revesti de toda a armadura para que podeis resistir o dia mau, colocando o capacete da salvação. Entenda, você foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Não há acusação sobre a sua vida. Colocando o cinturão da verdade. As verdades da palavra têm que estar impressa no seu coração. Colocando a couraça da justiça. Eu coloco a justiça de Deus, não a das minhas mãos. Ele é justo. Eu não sei o que é justiça. Ele é a própria justiça. Vestindo as sandálias do Evangelho, da proclamação, por onde você passar, o Espírito vai manifestar naquele lugar e vai haver salvação, cura, milagres. Colocando o escudo da fé, com o qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Apagamos o quê? Os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Conheça a palavra para você poder levantar o escudo quando a mentira vier. E desembanhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Por nós, pela sua casa, pelos seus filhos e por todos os santos. Amém? Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e apresentasse a sua causa diante do Senhor. Qual é a sua causa? É a sua família que está difícil? São os seus filhos? Alguma situação de injustiça no trabalho? Talvez seja a sua saúde. Talvez sejam problemas financeiros, algo na tua empresa. Às vezes a gente está sentindo esse ódio que eu falei. Ódio de pessoas. Ódio de alguém da família. Ódio de algum irmão. Ódio da liderança, não sei, talvez. Entenda que o Senhor, Ele quer nos levar a nos posicionarmos. E para isso a gente precisa abrir nosso coração para Ele e entregar tudo o que há em nós. Tudo o que há em nós. Apresente para o Senhor agora aquilo que está te ferindo, aquilo que está te fazendo pensar em desistir. Comece a identificar as mentiras que Satanás tem lançado na sua mente sobre essa causa, essa situação. Talvez o inimigo tenha falado para você que não tem mais jeito. Talvez o inimigo tenha lançado pensamentos de morte sobre você. Talvez o inimigo tenha lançado pensamentos de tristeza profunda, angústia. Talvez sobre a sua mente está o desejo de desistir de tudo, abrir mão, porque está insuportável, insustentável. Talvez você já esteja desistindo de orar e clamar por aqueles que são seus, por não ver nenhuma manifestação de que algo vai mudar. Talvez você esteja na situação do impossível, clamando a Deus por sonhos, e as evidências são contrárias, e você está pensando em desistir dos sonhos, porque parece que nunca vai funcionar. Nessa hora eu peço para que você comece a avaliar os seus pensamentos, e comece a trazer as verdades do Senhor sobre a sua mente agora. Deixe o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo, Ele fala com você. Deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele falar na sua mente. Deixa Ele trazer a convicção interna daquilo que Ele tem para você, das verdades do céu para a sua vida. Pai,
Pai, todas as mentiras lançadas, eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, declarar que estão destruídas, em nome de Jesus. Todas as mentiras lançadas do inferno contra a mente de mulheres, trazendo peso, eu declaro agora, em nome de Jesus, que essas mentiras sejam anuladas, destruídas. Eu ordeno que não prospere mais, em nome de Jesus. Todo pensamento de morte, toda ação de morte que possa estar vindo sobre alguns, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda ação de morte cai agora por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda opressão do inferno que traz sufocamento, angústia, eu te repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo diagnóstico, toda sentença, nós declaramos agora que essas sentenças estão anuladas no reino dos céus. E eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, a cura, a liberdade no Espírito. Aonde não havia movimento, que haja movimento. Aonde havia dor, que haja agora cura. Aonde havia rigidez, que haja movimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ação de enfermidade nos órgãos internos, nós declaramos agora a cura em nome de Jesus. Todo tumor, todo nódulo seja curado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora sobre os olhos do teu povo, que os olhos do seu povo sejam abertos agora, que as escamas que trazia cegueira, que não dava entendimento, clareza, sejam removidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os olhos possam enxergar. Abre agora aqui, Senhor, a visão espiritual do seu povo. Pai, a tua palavra fala que quando nós pedirmos sabedoria, o Senhor nos daria e de forma abundante. Eu declaro uma unção de sabedoria sobre as mulheres dessa casa. Pai, aonde essas mulheres passarem, andarem, que elas sejam conhecidas pela sabedoria que existe nelas. Em nome de Jesus, uma unção de sabedoria, um espírito de discernimento fluindo sobre a tua igreja. Discernimento para poder entender o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Pai, eu declaro uma igreja que sabe reconhecer a sua voz. Uma igreja que sabe se posicionar. Todo o orgulho seja agora quebrado, em nome de Jesus. Todo espírito de ofensa está repreendido em nome de Jesus. Pessoas que se ofendem facilmente, eu te repreendo toda ação de ofensa agora, em nome de Jesus. Todo espírito de medo que tem aprisionado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas aqui agora, em nome de Jesus. Pessoas que se sentem presas, sejam agora livres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo, há liberdade nesse lugar. O Espírito Santo, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Levante as suas mãos agora, levante, acesse. Acesse o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Levante as suas mãos. Receba do Espírito Santo agora empoderamento, poder de Deus sobre a sua vida, poder de Deus sobre a sua vida, poder de Deus sobre a sua vida, para que você vá e alcance a sua casa, alcance a sua família. Coloque as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e profetize sobre eles vida. Abrace a sua esposa e profetize sobre ela uma unção de sabedoria, a vida de Deus. Mulher, profetiza sobre o seu marido, que ele é o sacerdote dessa casa, que o Senhor vai falar com ele de forma abundante e sobrenatural. Se existem aqueles que ainda não reconheceram a Cristo Jesus, eu declaro que é uma promessa. Eles virão, esse é o tempo que as tendas foram alargadas.
abençoadas. É tempo de salvação sobre esta igreja. É tempo de salvação nessa casa. Há tempo de salvação sobre a sua família. É tempo de salvação. Só vai, porque o Senhor já liberou do alto. O império das trevas não pode mais aprisionar, não pode mais prender, não tem mais legalidade. Vai com a autoridade que Ele te deu. Fale do Senhor com autoridade, uma unção de ousadia. Senhor, encha agora essa casa com uma unção de ousadia, uma unção de ousadia. Espírito Santo, encha. Unção de ousadia, unção de ousadia. Todo medo seja dissipado agora. Aleluia, todo medo seja dissipado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos revestimos das armas, Senhor, que são agora armas espirituais. Nós nos revestimos da autoridade que nós temos através do nome de Jesus. Nós tomamos posse. Senhor, nós reconhecemos que o Espírito do Senhor habita em mim. Nós reconhecemos que o Espírito do Senhor habita em mim. Habita em você. O Espírito dele está dentro de você. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Ele pode operar grandes coisas na sua vida, através da sua vida, através da sua vida. Não há limites para o que o Senhor pode fazer através de você. Deixa o Espírito Santo fluir por meio da sua vida. Aleluia. E se você está aqui hoje, mas nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer, o Espírito Santo te chamou primeiro para essa casa. Ele já te chamou para estar aqui hoje. Ele te convidou, Ele te atraiu para este lugar. Ele te ama, Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. E se você está aqui e não confessou Jesus e quer entregar sua vida para Ele hoje, venha até o altar, porque o Senhor quer começar algo grande na sua vida. Se você quer reconhecer esse Jesus, receber desse poder sobre você, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, aqui ou em casa, aonde você estiver, eu sei que o Senhor está te chamando. Ele está te chamando para um tempo de mudança na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Aleluia, o Senhor te chama, venha. É com você que Ele está falando. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, manda o poder de Deus aqui pra frente. Começa a orar, começa a profetizar no seu lugar. Ore, comece a orar. O Senhor está salvando, a salvação nessa casa. Aleluia. Se existe alguma enfermidade em você, coloca a mão aí sobre você agora e começa a declarar: sai a enfermidade. Começa a profetizar agora, em nome de Jesus.